Boa tarde a todos, porque estamos na gravação durante o período da tarde e o início desse projeto, ora denominado Liberdade, Verdade e Conhecimento, a qual temos o privilégio de partilhar e compartilhar e construir ideias com conteúdo. Boa tarde a todos, porque estamos na gravação durante o período da tarde e o início desse projeto, ora denominado Liberdade, Verdade e Conhecimento, a qual temos o privilégio de partilhar e compartilhar e construir ideias com conteúdo com meu estimado reverendo Gilberto Pires e com o irmão Walter, a partir do tema A Ditadura do Politicamente Correto. Espero as pessoas as quais estarão por escutar e assistir esse trabalho possam disseminar e com toda a propriedade seremos enriquecidos com a contribuição desses estimados as quais estão aqui conosco. Beleza? Vamos tirar pau ímpar para ver quem começa? Não, pode ir. Pode ficar à vontade. Então vamos dar assim. Reverendo, a ditadura do politicamente correto. Qual a posição da igreja em meio a essa aparente imposição do politicamente correto, esse confronto diante de verdades objetivas? Como que a igreja tem posicionado? Como que os cristãos devem se posicionar? Qual a análise do reverendo? Por gentileza. Paulo diz em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este século, mas buscar a transformação da mente para que a gente possa experimentar, celebrar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que diante das premissas do Evangelho, a gente sempre vai ter a oposição parte do mundo, né? Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a gente sabe que as premissas do politicamente correto têm o pano de fundo do marxismo cultural, que querem, nos seus conceitos, diante dos valores que eles defendem, de alguma maneira nos calar, né? Diante das verdades absolutas que nós cremos. Politicamente correto está muito vinculado ao relativismo pós-moderno, onde tudo se torna relativo, onde os absolutos de Deus, os absolutos da palavra, muitas vezes são ridicularizados, né? Então, eu creio que a igreja ela tem que manter a sua posição diante do Evangelho, diante das Escrituras, crendo que as Escrituras, para nós, é a única regra de fé e prática. É importante, diante disso, não negociarmos o valor que nós damos à inspiração das Escrituras. Então a gente vê que muitas vezes, diante do discurso do politicamente correto, a proposta é que a gente fique quieto, que a gente não questione, que a igreja não se posicione diante dos valores que acredita. E eu creio que a igreja tem que continuar se posicionando nas verdades absolutas que nós cremos. É lógico que com educação, com discernimento, com sabedoria, sabendo ler a cultura do nosso tempo, mas acima de tudo contextualizando o evangelho e não caindo na tentação de secularizá-lo, como infelizmente a gente tem visto acontecer hoje, né? Então a gente percebe aí uma fala de muitos líderes evangélicos que de alguma maneira, de uma maneira muito sutil, têm deixado as escrituras à margem ou tentam ler as escrituras através dos seus óculos e não dos óculos dos leitores que originalmente escreveram pela inspiração do Espírito Santo. Então, eu creio que a igreja ela precisa se posicionar como sal da terra, como luz do mundo, e entendendo que os valores absolutos que nós cremos são inegociáveis. Se nós nos posicionarmos assim, isso não quer dizer que nós teremos sempre o aplauso. Na verdade, muita gente hoje está atrás de confetes, e eu acredito que o Evangelho tem verdades que são absolutas e que são fundamentais para a compreensão do propósito de Deus para o ser humano. Então, basicamente, a igreja ela tem que se posicionar diante daquilo que ela crê, que ela acredita. Como reformados, né, a gente acredita nas solas, né, a sola escritura, somente a Escritura. A Escritura é o nosso padrão, é o nosso modelo de interpretação da vida, da existência. E as propostas do politicamente correto, de alguma maneira,
colocam a palavra de Deus à margem, pelo menos de uma maneira, de uma forma muito sorrateira, né? Isso vai acontecer, tem acontecido. Tá. Meu estimado pastor Walter, diante das colocações efetuadas pelo reverendo, porque parece que os princípios fundamentais basilares, eles são confrontados e deixados de lado. E a Bíblia é um compêndio desses princípios. Como lidar com essa ditadura do politicamente correto, com o reverendo abordou da Revolução Cultural Marxista e todos os tópicos que advêm? Eu acho que sim, um dos textos, né, que eu tinha selecionado, exatamente o mesmo texto de Romanos 12. E aqui nós temos uma coisa super importante. Nós temos que sair da situação onde nós temos uma vontade de Deus que nós achamos que é, e nós temos que mudar para a vontade de Deus que Deus diz que é. E é um pouco o que Romanos 12 diz, ou seja, para você não se amoldar ao padrão deste mundo. Ou seja, a gente tem uma oposição clara aqui entre o que é a vontade de Deus e o que é a vontade do mundo. Então você vai se opor. Esse versículo ele nos coloca numa situação natural de oposição. E uma das coisas que a gente vê, nós sabemos, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E naquele dia, muitos me dirão, olha, mas nós não fizemos isso ou aquilo, apartai-vos de mim. Você pode estar vendo um líder hoje, que ele aparentemente é usado por Deus para fazer determinadas coisas, mas não necessariamente ele pertence a Deus. Então, uma das questões que eu vejo aqui é a questão da liderança. Maldito o homem que confia no homem, e nem que esse homem seja você mesmo. Então, quando nós falamos de vontade de Deus, é vontade de Deus que está na palavra de Deus. E não necessariamente homens que dizem ser de Deus estão falando a palavra ou a mensagem de Deus. Então, o primeiro discernimento, a primeira etapa desse processo é você identificar os líderes, né? Ou líderes que não falam a palavra de Deus, até porque os falsos apóstolos, mestres, bispos, pastores, etc., eles estão devidamente profetizados em vários lugares, segundo Pedro 2. Super claro. Os lobos devoradores que Paulo avisou que entrariam no meio da igreja. Segundo Timóteo 2, 3 e 4, que a igreja deixaria a verdade para falar de mitos, de coisas que não, dizendo que é a palavra de Deus, mas não é, são apenas mitos. Então nós vemos que, e até tem um site, uma página de Facebook, tem assim, adoradores do pastor tal. Vou falar o nome naturalmente. Mas olha que ponto que nós chegamos. Nós então substituímos a figura do Deus que nos ama, ou seja, de Cristo, nosso Senhor e Salvador, por homens, sejam eles religiosos ou políticos. E como que nós chegamos a esse desculpa? Como nós chegamos nesse ponto? Que às vezes é essa questão. Como nós chegamos assim nesse ponto? O pastor complementar, o reverendo também se manifesta. Como que nós chegamos assim nesse ponto? Quando se fala da ditadura do politicamente correto, a incidência do feminismo, parece que se esparramou para dentro da própria igreja, do movimento LGBTQ+, os movimentos raciais, étnicos. Evidentemente, não estamos aqui para execrar ou abominar nenhuma pessoa, nenhum ser humano dentro das suas idiosincrasias ou particularidades, mas como que se adentrou na igreja e como se resolver isso? Uma tese aqui, uma maneira de falar é o seguinte: quando o mundo ele foi criado, você tinha o homem perfeito. O homem não tinha corrupção nenhuma e o mundo, a natureza estava intacta, perfeita. Como que o mundo vai terminar? Como que Pedro diz que vai terminar? Os céus e a terra serão desfeitos pelo fogo. Ou seja, você está caminhando de uma situação de plenitude para uma situação de ruína. A igreja também. Em Atos nós tínhamos uma igreja pujante, nós tínhamos uma igreja que ela tinha a presença dos apóstolos, aqueles que, conforme Atos 1, aqueles que viram o Cristo ressurreto, né, desses apóstolos que nós estamos falando, e
E lá você tinha a presença do Espírito Santo de tal forma que um grande milagre que as pessoas falam de muitos milagres e maravilhas que foram feitos naquela época, na igreja primitiva, mas tem um deles que ele é hiper, ultra, super importante. Qual é? O fato das pessoas venderem os seus bens para poder viverem juntas. A gente não consegue, a gente tem uma dificuldade hoje de mutilar o nosso bem-estar, para que nós, então, tenhamos essa plenitude que eles tinham, de cristianismo, de amor ao próximo, onde ninguém passava necessidade. A individualidade suprimida pela irmandade em Cristo, algo assim excepcional. Então aquela era a igreja na sua plenitude, aquela igreja que passou a existir em Atos 2. E para onde que a igreja está indo? Para a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja morna que Jesus vai vomitar da sua boca. Isso é extremamente forte. O Filho de Deus dizendo que está rejeitando completamente aquela igreja. E por que ela é morna? Se nós olharmos o morno como uma mistura de frio e quente, o frio é o nada, é o pagão. E o quente é aquele que está com Deus. Então, é uma mistura. Você colocou o mundo dentro da igreja. E naquele exemplo, no começo de texto de Laodiceia, ele começa dizendo assim: vocês acham que vocês estão ricos, vocês não precisam de nada. Parece, né? Justamente aquela igreja que ela tem muita prosperidade e ela acha que ela é aprovada por causa disso. Então o mundo entrou dentro dela e Cristo vai vomitá-la. Então nós estamos indo para esta realidade onde nós estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. E aí onde entra a 2 Tessalonicenses 2, a questão da apostasia, do desvio da verdade, 2 Timóteo 3 e 4, dos mitos, 2 Pedro 2. Então, e Jesus falou em Mateus 24, que à medida que nós nos encaminhássemos para o fim, muitos falsos profetas apareceriam. Então, na verdade, o que nós estamos presenciando com os nossos próprios olhos hoje, se nós compararmos as igrejas de hoje com as igrejas de anos atrás, e assim no tempo, nós estamos vendo uma deterioração, que nada mais é, para mim, do que o cumprimento das profecias. E nós temos agentes, né, os anticristos, como diz João na sua epístola, que muitos anticristos já têm se infiltrado. E eles têm feito esse papel. Falsos mestres, apóstolos, bispos, pastores, que são agentes do maligno, lobos devoradores, nuvens sem água, como diz Pedro, que invadiram o meio cristão e eles estão propagando essas ideias. E a Laodiceia está aí para a gente ver. Empate não houve, reverendo, uma omissão da própria igreja para chegarmos nesse estágio? Parece essa atmosfera abstrusa, confusa, em decorrência das derradeiras eleições, as quais ainda não se consumaram. Isso ficou bem patente. Qual motivo chegou nesse estágio, reverendo? Tanta confusão que... É como o pastor falou, né? A gente já está vivendo um período de apostasia, de abandono da fé, de relativização dos valores da palavra de Deus. Então isso já é algo que estava profetizado. Isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar. A gente precisa pregar o evangelho na sua genuinidade, sem negociar o evangelho. Então, quando a gente olha o cenário brasileiro, por exemplo, né, a gente tem alguns extremos, né? A gente pensa num fundamentalismo religioso sem a centralidade das escrituras, né? A gente vê as distorções, por exemplo, da teologia da prosperidade, o que ela produziu, de as pessoas quererem ter um Deus que a sirva. Eu sirvo a Deus pelo que Deus faz por mim, não pelo que Ele é, nem não pela sua essência, não pela questão ontológica de Deus, né? Então, isso também atrapalhou muito essa compreensão da genuinidade do Evangelho na prática das pessoas. Então, as pessoas querem um Deus que as sirva. Então isso é um extremo que a gente tem vivenciado, onde se tira muito a centralidade de Deus, do Deus soberano, do Deus que governa, do Deus que é Senhor. E por outro lado a gente vê o liberalismo teológico também, que é uma proposta que de alguma maneira aguça o ego das pessoas. Então, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, quando a gente fala do
politicamente correto, e alguns líderes religiosos que têm aderido a ele, muitos usam, por exemplo, a figura do amor, onde eles querem ter um Deus que seja sujeito, sensível aos seus desejos, ao seu ventre, e não a um Deus que já determina na sua palavra os seus absolutos, os seus desígnios, os seus estatutos. Então hoje é como a gente fala do evangelho da nova era, onde o homem é o centro. As próprias celebrações em muitas igrejas, né, a gente percebe isso, essa figura antropocêntrica, né, do homem no centro, tirando Deus do centro. Então isso é muito gradual. E a apostasia, ela é exatamente isso. Ela quer tirar Deus do centro, quer tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. A proposta é antiga, né? Que já nasceu com Satanás quando tentou Adão e Eva, né? É quando foi abordado, reverendo pastor, sobre mito. Esses mitos, eles estão hoje inseridos na igreja? Essa mitologia de púlpito, vivemos uma mitologia, mitos de púlpitos. Paulo diz em 2 Coríntios 10,4 que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez, presta bem atenção nessa palavra, que se levante contra o conhecimento de Deus. Então as sofismas estão aí. A pior mentira é aquela que se parece mais com a verdade. Então a gente percebe que nesses vários movimentos hoje, as pessoas vêm com frases, né, vêm com expressões, vêm com princípios que são muito atraentes, são muito sedutores, mas que não correspondem à verdade. Se você for ver o grupo de premissas que se usa, a conclusão não bate. Então, eu acredito, quando você pergunta de mitos, de questões que são levantadas, é quando se perde a centralidade das escrituras, quando você deixa de valorizar a suficiência das escrituras e sua eficiência. John MacArthur escreveu um livro sobre a suficiência de Cristo. Então, tanto em movimentos neopentecostais como em posturas liberais, quando você, por exemplo, despreza a escritura, quando você não aceita que toda escritura é inspirada por Deus, eu acho que os caras tinham que ser honestos, eles tinham que pegar e jogar a Bíblia fora e fazer uma religião para eles. Seria mais honesto. Porque às vezes nós nos dizemos cristãos e no exercício apologético, você vai falar, por exemplo, contra seitas, que eles pegam textos isolados e montam uma doutrina. É a mesma coisa que está acontecendo hoje de forma muito sutil. Entendeu? Então, quando a gente olha para os pressupostos do politicamente correto, que são, digamos assim, um produto, né, do marxismo cultural, a ideia é que você vá minando o senso crítico das pessoas, né? Eu não vou falar algumas coisas aqui que não seriam muito boas no atual momento que a gente está vivendo, para não ter nenhum posicionamento, mas a gente percebe que tem coisas absurdas que as pessoas estão engolindo, que vão contra a questão da ética, da moral, entendeu? É como você querer dar um jeito naquilo que Deus condena. Deus condena isso e ponto, acabou. Então, estava vendo recentemente uma discussão sobre aborto, né? Ouvindo um pastor de esquerda, e foi perguntado para ele, mas tem 3 motivos, né? Segundo a lei, para que se faça um aborto. Questão acéfala, né? Acho que é esse o termo, da criança. E estupro e a questão da segurança da mãe. O senhor acha, então, que, tirando esses 3, pode-se, então, fazer aborto em qualquer circunstância, pastor? Sim, pode, por uma questão de saúde pública. Aí eu fiquei imaginando, quer dizer, uma questão que é um valor eterno de Deus, um princípio bíblico, ele, digamos, entre aspas, contextualizado a uma realidade que as pessoas no seu pecado produzem. O reino de Deus é muito maior que isto, muito maior. A gente percebe que a questão da apostasia começa aí, né? Então os caras usam a Bíblia, falam de amor, falam de uma série de coisas que violenta princípios básicos do ser de Deus, do caráter de Deus, dos atributos, inclusive, comunicáveis de Deus, né? E nesse contexto, desculpe, essa ditadura política correta, até os pastores colocaram aqui, o reverendo pastor, essa negação de verdades objetivas.
Como que a igreja tem lidado com isso? Por exemplo, essa discussão que eu observo aparente ser insolúvel do pastorado feminino. Porque é uma das pautas, agendas do movimento feminista, a qual existe observa uma interpretação equivocada referente aos direitos referente das mulheres, as quais já no Evangelho se preconiza, se apregoa, mas todas essas ideias feministas, esse feminismo translocado, como o reverendo analisa essa questão do feminismo dentro da igreja, e se tem se transformado num problema, como lidar com a situação, depois o pastor aí também se Se você vê o pano de fundo marxista, o feminismo que a gente vê hoje não é um feminismo de igualdade, dos direitos que as mulheres têm de serem respeitadas, resguardadas, que o próprio cristianismo patrocinou. Não tem pessoa que mais protegeu e cuidou da mulher do que Jesus, do que o Evangelho. Mas quando você vai ver as premissas do feminismo, ele tem um pano de fundo marxista, né? No sentido de destruir a família, as classes dominantes, digamos assim, né? Então, quando você estuda a ideologia de gênero, por exemplo, é marxismo puro aquilo ali. E às vezes são ridicularizadas as questões do patriarcado, da maneira como a escritura, né, definiu os papéis de homem e mulher. Então, na verdade, como o pastor colocou, um dos nossos grandes problemas é a queda. A queda detonou tudo. O pecado destruiu tudo. Então, quando a escritura fala do papel do homem e do papel da mulher, não é que um é melhor que o outro. Cada um cumpre a sua função diante do mandato, digamos, que Deus deu para cada um de nós, né? Então, se observa muito, se posiciona muito, querem que a igreja se posicione pelo que está acontecendo na cultura hoje, no nosso tempo. E a gente percebe no tempo de Paulo, por exemplo, né? No tempo de Paulo, já havia muitas coisas terríveis acontecendo e ele não se posiciona diante da cultura emergente do seu tempo. Isso aqui é pecado e ponto. Romanos 1, capítulo 18, é uma manchete para os nossos dias, né? Não tem texto mais atual do que aquele. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu estava com minha chave aqui, queria mostrar um exemplo. Se você tiver... Isso. Deus entregou, é como se Deus fizesse assim, Deus simplesmente solta. Isso aqui aconteceu por causa da questão da gravidade, da lei da gravidade, né? A lei da gravidade, que diz respeito ao ser humano, é essa. Se você soltar o ser humano, já era. É isso. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus, só estamos compartilhando essas realidades que cremos pelo papel maravilhoso da graça, que nos transforma, que nos muda. Se nós deixarmos de crer nisso, não tem evangelho a ser pregado, entendeu? Então Deus entregou, simplesmente. Então a tendência do homem pós-moderno, nesse período que nós estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus, é essa mesmo. A manchete de Romanos 1 é esta. Eles vão cair nos seus devaneios, nos seus pecados, vão servir mais a criatura do que o Criador. E o juízo vem, né? O juízo está próximo por causa dessas distorções, né? Esse ponto é importante, muito legal. Que nós estamos falando, está tudo conectado. E era um dos textos também, né? Mais uma coincidência, né? Ou seja, é com a permissão de Deus que isso está acontecendo. E aí, quando você olha para 2 Tessalonicenses 2, do anticristo, ele vem para combater tudo que é de Deus e objeto de adoração. Então, a ordem que Deus estabeleceu em Efésios, né, do homem, da mulher, de tudo, a ordem que Deus estabeleceu de tudo, ele vai confrontar. E então, essas coisas que foram faladas, elas são justamente confrontar Deus para aquilo que Deus fez, seja do homem, da mulher, e de tudo como Deus fez. Então, ele vai confrontar tudo. Agora, como que isso está acontecendo? Através dos agentes duplos infiltrados no meio cristão, que eles vão inserindo gradativamente esses ensinos. Então nós temos, também não vou falar nomes, né, uma pessoa, um líder importante de uma
de uma congregação muito grande aqui em São Paulo, que ele falou que as escrituras precisam ser ressignificadas, né? E Deus, e tem uma coisa, né? Deus, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, Hebreus 13, 8. Então isso não muda. Deus não muda. Então a ideia do progressista, qual que é a palavra progresso ela significa? Que você está aqui, desse estágio, vai passar o tempo e você vai ser melhor, você vai progredir. Então se você tinha um emprego menor, agora você tem um emprego maior, você ganha mais. Se você não sabia falar um idioma, agora você sabe, do ponto de vista humano. Mas Deus é perfeito e imutável. O progresso do ponto de vista bíblico é só um. Primeiro, de nós nos aproximarmos de Deus, que ele vai nos se aproximar de nós, Tiago 4:8. E o outro, Filipenses 3:12, de nós nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Cristo, né? E na nossa santificação, na nossa vida com ele. Esse é o progresso bíblico que existe. Qualquer coisa fora disso e que vai contra a maneira com que Deus estabeleceu as coisas são atos de rebelião. Mas é como foi muito bem colocado. Deus entregou as chaves. Está acontecendo com a permissão de Deus através desses falsos agentes. Líderes hoje, dentro do meio cristão, que estão ensinando e permitindo que essas coisas entrem, transformando o meio cristão na Laodiceia. É isso. Mas, tudo profetizado. Isso é uma realidade. Então, como que nós, então, devemos nos portar diante de tudo isso? 1 Pedro 2, de 9 a 12, ela dá uma lição em 3 versículos do que nós, cristãos, deveríamos fazer. Ali, em 3 versículos que tem a regra, ele fala o seguinte: vocês são geração eleita, povo santo, etc. Para fazer o quê? Para se afastar das coisas deste mundo e para ter um testemunho irrepreensível de Cristo. Porque vocês são peregrinos neste mundo. Eu acho que muitas pessoas já foram para o exterior e elas vão entender isto. Quando você chega no exterior e você vai de férias lá, você pode votar? Você não pode votar. Você pode trabalhar lá? Também não. Você pode comprar um imóvel ou ter direito, por exemplo, à aposentadoria? Também não. Por quê? Porque você é estrangeiro lá. Então, o que acontece? E como Pedro diz nesse trecho, nós somos peregrinos neste mundo. Por quê? Nós somos do reino de Cristo, do Filho amado, Colossenses. Nós somos transportados para o reino do Filho amado. O nosso passaporte, se alguém me pedir meu passaporte, eu não vou mostrar o passaporte do Brasil. O nosso passaporte é celestial. Nós somos representantes, embaixadores do reino de Cristo na Terra. Então, quando a gente se comporta como um cidadão do reino do Brasil, com o passaporte do Brasil, o nosso rei é um homem, um presidente, ou seja lá quem for. Quando eu me comporto como um cidadão do reino dos céus, o meu passaporte é celestial, o meu rei é Cristo. Os meus assuntos não são deste mundo. E aí está um exemplo para reforçar. A minha esposa foi, então, numa loja e uma garota perguntou para ela vai algum tempo lá, mas o que você vai votar? Então, ela falou tudo isso, repetiu isso que eu acabei de falar, e ela começou a falar, então, as coisas os meus interesses são do reino de Cristo, e começou a falar de Cristo para ela. Ou seja, ela nem se posicionou de um lado e ela poderia ficar com raiva porque ela é do outro lado, ou o contrário, porque nós temos que pregar para um lado e para outro. Nós estamos aqui para pregar a mensagem de Cristo para quem quer que seja. Então, eu acho que são 2 coisas que eu acho que nós cristãos precisamos fazer. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para renovar a nossa mente, conforme Romanos 12, que foi citado aqui. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Então, quando Satanás vem, como fez com Adão, e como tentou fazer com Jesus em Mateus 4, ele distorce a palavra e vai entrando isso no meio cristão. Então nós somos convidados a dar um passo para trás e fazer 1 Coríntios 14, 29. 2 ou 3 profetizem, os demais julguem. Como?
A pessoa? Não, está escrito. Então nós precisamos voltar para a palavra. Quem quer seguir a Deus e fazer a vontade de Deus precisa conhecer a vontade de Deus. Porque dentro do meio cristão, os agentes duplos estão aí para fazer o trabalho de estrago que ele conseguir. Só um detalhe, reverendo. A igreja, em meio a essas pautas, essas matérias, essas agendas do progressismo, conforme o pastor ressaltou, referente às reivindicações de dos movimentos LGBTQ+, a igreja está preparada, por exemplo, ao receber uma pessoa trans. Como que a igreja está preparada para lidar com uma situação como essa, de um homem trans, essa discussão de banheiro multigênero, assim, dentro dessa questão, como que a igreja, reverendo, ela deve se posicionar? Se, por exemplo, uma pessoa trans aparece na comunidade a qual o reverendo preside, como que se deve tratar? Como que se deve abordar? Como vai fazer se essa pessoa ela já tem um costume de ir para um toalete feminino e não masculino, mas, na verdade, objetiva, embora seja uma pessoa trans, mas biologicamente não há como negar. E conforme foi aqui colocado, nós vemos um momento de uma cultura qual nega essas verdades objetivas. Esse primeiro ponto. Como assim que a igreja, hipoteticamente, como o reverendo lidaria com uma situação dessa? Eu acho que a primeira coisa, Robson, é o seguinte: a gente tem que entender a definição de pecado. O que a gente precisa mostrar para as pessoas é que elas possuem uma natureza pecaminosa. Como disse Agostinho, o homem peca porque ele é pecador. Ele tem na sua essência o pecado. O pecado é uma coisa que nós nascemos com ele, é hereditário, todos nós temos. E o único que pode nos libertar do poder do pecado é o Evangelho de Jesus Cristo. E não é um pecado específico. A igreja evangélica peca quando ela valoriza muito um pecado e se esquece de outros. Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Então ele vai falar do mentiroso, do idólatra, do ladrão, do sodomita. Ele não fala de um grupo, ele fala de vários pecados que podem envolver a questão da sexualidade, a questão dos relacionamentos, a questão da própria religião, da própria espiritualidade. Quando você vê Gálatas 5,17, quando Paulo fala das obras da carne, que são conhecidas, ele vai tratar de 4 temas ali, né? A área da sexualidade, a área dos relacionamentos, da alimentação e da religião. Idolatria, por exemplo. Idolatria, tem muito cristão bom que é idólatra. A própria questão da polarização política hoje está criando uma idolatria terrível. As pessoas estão perdendo o senso, o equilíbrio para conversar. Então eu diria que a primeira coisa, se chega uma pessoa, digamos, de uma minoria, né, e chega ali carente de ouvir do Evangelho de Jesus, eu fico emocionado de pensar que o poder do Evangelho pode transformá-la. Então eu tenho que acolhê-la, eu tenho que ouvi-la. E eu acho que a gente precisa referendar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos voltar a falar de novo nascimento, que essa turma do politicamente correto está jogando no lixo esse valor fantástico que é o novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. E nós nascemos pela vontade da carne. Quem transforma um coração, essa é a mensagem que a igreja precisa abraçar novamente. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então quem transforma pecador é o poder de Deus. Eu já vi alguns líderes defenderem algumas práticas pecaminosas, e eles não vão dizer isso conscientemente, por questões meramente afetivas. Ele tem um filho que tem um determinado conflito, vamos supor, na questão, tem uma prática homossexual, podia ser uma outra prática, ele podia ser um bandido, mas ele é um bandido, mas é um bandido legal, mas a Bíblia diz que não é um bandido, e o salário do pecado é a morte, ponto. Jesus disse que nós não devemos amar, quem ama seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim.
Então muita gente hoje cria doutrinas novas nessa afetividade, né, de questões de conflitos pessoais que as pessoas têm, e aí você monta uma teologia aí de botequim para que as pessoas aceitem um evangelho descaracterizado. O evangelho é o poder de Deus, então eu recebo essas pessoas, eu acolho e eu falo a verdade para elas em amor. Se você não tem a consciência que é o poder de Deus, isso aí é uma questão teológica também, né? Se você de repente acha que o ser humano é que faz tudo, Aí é o problema. Não faz. ele não faz nada. Porque Romanos fala que, né, a questão de Esaú e Jacó, que antes deles fazerem qualquer coisa, Deus já tinha determinado. Então, se você for para a linha de que a gente faz, sem mim nada podeis fazer, né? É João 15. E dentro desse comentário, se Jesus quer mudar alguém, agindo eu, quem o impedirá? Então eu fico apaixonado pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho fosse uma manipulação humana, um poder de persuasão humano, é o poder do Evangelho que transforma qualquer pecador. Eu me apaixonei pelo Evangelho por causa dessa mensagem. E se isso um dia mudar, não faz mais sentido o Evangelho para mim. Então, dentro da sua pergunta, eu recebo essa pessoa, acolho essa pessoa e falo a verdade para ela. E se há um ambiente de amor, que não é um ambiente de frouxidão e nem de relativismo, se de repente a pessoa não quer acolher esse evangelho, eu já vi isso muito acontecer, ela sai, ela vai embora. Agora, o triste é você querer acolher as pessoas, jogar confetes para o pecador, para que o evangelho, digamos, seja um servo dele. Ou você tem um Deus que se amolda aos seus caprichos, às suas conveniências. A Bíblia diz que a porta é estreita. Puxa, só essa declaração que o caminho é estreito e são poucos que acertam com ele. Nós temos que pregar esse evangelho para as pessoas. E ponto final. Se não ficar, sinto muito, querido. Quem crê já está salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. A fé vem pelo ouvir, né? Ouvir da palavra. Então, quando você recebe uma pessoa dessa, você vai pregar a palavra. E a palavra tem realmente, como foi muito bem colocado, esse poder transformador. É isso que você tem que fazer. Você não vai pregar, por exemplo, um determinado ritual ou uma determinada coisa para que ela mude a natureza dela, porque cada um de nós está contaminado com um tipo de pecado diferente. O pecado sexual, seja ele hétero ou não, ele tem um agravante porque as escrituras explicam que todo pecado é pecado. Mas o pecado que é a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, Paulo explica isso, tem essa coisa de maior gravidade, vamos chamar assim dessa forma. Então é assim, você vai falar da palavra. E eu acho que a questão da parábola das sementes, você vai plantar essa semente, a semente é a palavra. Se essa semente der fruto, a palavra vai transformar essa pessoa. Temos lá tipos de sementes diferentes. Então o pastor assim, afirma que, talvez ele pode complementar depois, que não se prega mais em muitos lugares sobre a redenção pessoal. Não existe. E o mal estaria nas estruturas. Porque, segundo esses movimentos, o mal está na estrutura social. Não se prega mais a palavra. Não se fala mais a questão da redenção pessoal e o mal estaria nas estruturas. E parece que indica que o homem substituiu Deus pelo universo e Jesus pela cultura. E tenta encaixar a igreja nisso. Dentro desses temas, aí um dos pastores pode aí discorrer, como envolve também essa ditadura do politicamente correto, posso dizer que a igreja é racista? Que há racismo na igreja? Porque eles evocam muito isso de que o cristianismo é um sistema opressor, foi um sistema historicamente opressor do negro, tem até um livro que o reverendo, o pastor deve saber, o Genocídio Velado, de um autor senegalês, a qual ele enfatiza de que toda a noção de um negro como subespécie não foi alcunhado pelos cristãos, mas sim pelos árabes e muçulmanos.
Mas, assim, reverendo, da igreja, pode-se afirmar de que o racismo é presente? Não é? Existe, não? A gente tem que entender que a igreja é uma comunidade de pecadores. Quando a gente passa pela experiência do novo nascimento, nós temos que passar por um processo que se chama santificação. E isso mexe com muita coisa dentro da gente. Dizer que não existe preconceito, tem pessoas que têm preconceito por uma herança familiar, inclusive pelo que se aprendeu em casa. Se nós olharmos, por exemplo, para as cruzadas, a igreja errou? Errou. Uma interpretação equivocada do que é guerra santa e de como se deve, de alguma maneira, incutir a verdade no coração das pessoas. Então, hoje, eu acredito que esse pessoal do politicamente correto, eles se utilizam das minorias. Se utilizam. Às vezes de uma maneira, de uma desonestidade intelectual muito grande. Entendeu? Então eu acho que como cristãos a gente tem que amar as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. É preciso ter discernimento se a postura da igreja hoje, no seu todo, ela não é racista, ela não é preconceituosa em algum aspecto. Na verdade, nós entendemos isso como filhos dele, que quando nós temos o amor de Deus, nós amamos as pessoas indistintamente da sua posição racial, social, econômica. A igreja primitiva era uma igreja que havia esse amor, como você citou muito bem, né? Ali o pessoal distribuía os seus bens na medida que alguém tinha necessidade. Havia uma santa folia entre eles, um santo amor. Então o evangelho, a essência do evangelho é o amor a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com todas as forças e o amor ao próximo. Se eu disser que eu amo a Deus e odiar você, eu sou um mentiroso. Há uma falácia no meu cristianismo. Eu poderia responder simplesmente assim. Eu acho que quando o cristão tem maturidade espiritual, ele anda com o Senhor, ele vai amar, naturalmente ele vai amar. Ele vai amar o seu próximo como a si mesmo. Ele vai ter empatia. Então, eu acho que quem tem Jesus no coração, se a comunidade que segue a Jesus entende as Escrituras como elas realmente são, não vai assumir uma postura. Agora, o pecado ele é muito sutil, né? Ele é muito sutil. Cabe a nós, como líderes de uma comunidade cristã, sempre trazer reflexões sobre isso. Porque às vezes você vai perceber pessoas na comunidade cristã que sim, que tem preconceito. Cabe a gente corrigir isso. Porque nos Estados Unidos a igreja é só destinada para negros e os brancos não podem. É de mão dupla, né? Porque se de repente, eu devo falar uma questão às vezes, né? Eu tenho muitos amigos negros, talvez os melhores. Então eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu amo as pessoas como elas são. Mas a gente percebe, por exemplo, algumas posturas em defesa, digamos, dessas pessoas que acaba atacando veladamente o outro lado. É racismo do mesmo jeito. Porque tem alguns cristãos que eles pensam da seguinte forma: como eu creio em Cristo, então eu sou santo, eu sou melhor. Ele se coloca numa posição diferente, e as pessoas, quando você fala que é cristão, ela também tem essa imagem que você é um santo, entre aspas. E na verdade, quando nós cremos em Cristo e nós passamos, como foi muito bem falado, pelo novo nascimento, e o Espírito Santo passa a habitar em nós ganhamos sim uma nova natureza espiritual. E através dessa natureza espiritual que a gente consegue amar ou fazer qualquer coisa renunciando a nós mesmos em função do outro. Só que a natureza antiga, Gálatas 5,17, também como foi falado, ela continua existindo. A gente tem esse conflito. Quem crê em Jesus, ele tem, por enquanto, as duas naturezas. E tem esse conflito. E a nossa carne, ela foi contaminada com as mais diversas tendências. Nós, como cristãos, como foi muito bem falado, nós temos que mostrar para o mundo e dizer para o mundo que nós somos pecadores e nós temos as mesmas tendências que eles têm. Ainda que essa tendência seja heterossexual, mas ela é pecado do mesmo jeito. Nós somos pecadores, nós temos essas tendências, cada um tem uma tendência diferente. Agora, tem um fruto do Espírito que está conectado com o que foi dito aqui no poder do Evangelho, chamado domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23, que é o que faz a diferença.
você passa, quando você está dirigindo, você tem uma tendência a revidar, mas pelo domínio próprio, que não é nosso, é o poder do Espírito Santo que habita em nós, você exerce domínio próprio e não faz. Então, a resposta é, você vai ter dentro da igreja pessoas com que elas sejam racistas na sua carne? Sim. Isso foi implantado dentro dela de alguma forma, em algum momento, pelos pais, em algum momento. Mas no amor de Cristo, quando ela tem ciência do que é a palavra, do que Cristo fez por nós na cruz, nós não merecíamos absolutamente nada. E o que ele fez por nós? Quando você entende profundamente isso de um jeito que você fala, agora eu entendo, Senhor, o que o Senhor fez por nós. Eu não posso ir para o meu irmão, seja ele que etnia for, e agir de uma forma diferente, porque o que o Senhor fez por mim é demais. Então você precisa entender o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, você passa a ter o fruto do Espírito, o amor, a paciência, a alegria, domínio próprio. Então, eu acho que hoje você tem muitas pessoas dentro das igrejas, vai chocar, o que eu vou dizer agora, que elas não são nascidas de novo. A própria questão da parábola do trigo e do joio deixa claro isso. Por quê? Lá está bem claro. Quando pergunta, quem botou o joio? Um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. O joio foi plantado lá, está lá no meio. Então nós temos que entender que dentro do meio cristão, nós temos o joio, pessoas que não nasceram de novo. Então eu acho que isso é super importante, nós cristãos nos colocarmos como para o mundo o que nós somos. Pecadores, como eles são. Como qualquer pessoa. Uma contribuição, Isaías 29:13 diz que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando preceitos de homens maquinalmente aprendidos. Então, até a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva dos que morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então, até quando se fala de racismo, né? A gente percebe em algumas tradições a presença maior desse traço, né? E aí entra a questão do etnocentrismo, quando você enfatiza uma etnia. Até quando a gente pensa, por exemplo, no desafio da liturgia de um culto. Tem muitas igrejas que defendiam uma liturgia santa, uma forma de ser igreja, de ser culto, não porque estavam atreladas a princípios litúrgicos das Escrituras, mas a princípios culturais. Então, de repente, eu acho que o culto certo, o louvor certo, são com músicas da Europa do século XVI. Eram muitas delas hinos de países. E às vezes você não se preocupa, digamos, em contextualizar esta liturgia, este modo de adorar a Deus, de forma mais tupiniquim, mais brasileira. Estou dando só um exemplo. Entendeu? Mas o etnocentrismo ele é muito sutil às vezes. Entendeu? Por isso que a questão de nós entendermos a natureza do pecado, né? Entendermos o princípio da depravação total, que o pecado acabou com tudo. Então é a graça de Cristo que nos renova, que abre o nosso entendimento, que transforma a nossa mente para que a gente possa celebrar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, equilíbrio, bom senso. Como o pastor colocou sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é um resultado da pessoa que primeiramente nasceu de novo e busca diligentemente esse trato, essa lapidação de Deus na sua vida, inclusive em questões muito sutis como esta que você perguntou. Então eu creio que hoje a igreja ela precisa amadurecer muito no desafio de ler a palavra, de contextualizar a palavra, entendeu? E isso aí independe do tempo, né? A palavra de Deus ela tem que ser a nossa rocha, né? No compasso dos tempos. É imutável. Entendeu? Então isso é fundamental e louvado seja Deus, porque nós cremos nisso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que Ele tem para nós, a palavra de Deus é fantástica. Ela tem princípios maravilhosos para aqueles que estão abertos para ela, que não tentam usá-la de uma maneira incorreta, de uma maneira que traga resultados para o próprio ventre. Porque essa turma que está envolvida na apostasia é exatamente isso. Porque, às vezes, só para completar, até o pastor mencionou sobre a questão da igreja de aço, que distribuía.
E parece que muitos desses segmentos de justiça social, a pauta, eles Se enfatizam utilizam. isso, sobre a justiça social, de que a igreja tem um papel de justiça social. Até o próprio Paul Tillich, ele aborda nos livros dele de que um dos erros da igreja luterana é que ela não escutou o proletariado, e por isso aí houve aí todo o esparramado Mas a questão da marxismo. igreja primitiva, quando fala aqui da multidão dos que creram, estavam todos juntos, tudo lhes era comum, perceba, há uma valorização do indivíduo como também do coletivo. Uma valorização do coletivo e do indivíduo. E tem eu tenho várias coisas para ajudar aí na nossa discussão nesse ponto, que é o seguinte: eles faziam ali primeiro que era entre os irmãos, né? E nesses movimentos de TMI, né? Ele fala para a igreja ter uma ação social do ponto de vista de todos, independente da fé que eles têm. Você pode, inclusive, quando ajuda. Nós tivemos um caso dentro de casa muito engraçado, né? A minha esposa foi falar com uma pessoa que tinha orado por ela, falou: ah, mas meu amigo bandista, o meu amigo espírita também orou e foi respondido, né? Então, ou seja, aquele cuidado que você tem que ter, né? Mas eu tenho várias coisas para dizer sobre isso, né? Na verdade, se você olhar quando Jesus enviou os seus discípulos, que viraram apóstolos, eles não carregavam nada, moeda, dinheiro, nada. Porque a missão deles não era a respeito de bens, era a respeito da palavra. Pedro e João, em Atos 3, quando o aleijado estava na porta do templo e colocou a mão para receber as moedinhas, Pedro falou para ele, falou: dinheiro eu não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então veja que quando você vê na questão dos apóstolos, que receberam as instruções de Cristo diretamente do Senhor, do que era para ser feito, você vê que isso não tem. O que tinha era o que eles fizeram dentro da igreja, dos irmãos ajudarem os irmãos. Né, para os irmãos necessitados, e Paulo fez essa coleta de recursos para os irmãos pobres de Jerusalém pelas igrejas. Ele não está falando da igreja abraçar uma causa social e sair visitando comunidades carentes. Não foi isso. Ali foi uma ajuda entre os irmãos, até porque Jesus disse: pelo amor com que vocês amarem, é que vocês serão conhecidos. Então ele está falando ali entre irmãos. Eu acho que é muito importante a gente separar o que foi feito em Atos entre os irmãos na fé e entre o que se está falando da teologia integral aí, né? Não existe uma confusão, reverendo? Então pode também continuar. Eles tinham tudo em comum, não é uma confusão com igualdade, uma igualdade irreal, que todos vão ter tudo, porque parece que eles se agarram muito a isso, desse discurso da justiça social, de que todos terão tudo, todos estarão no mesmo patamar, e eles se dirigem muito a esse texto de Atos. Não existe uma interpretação até às vezes desonesta? Na verdade, perde-se a perspectiva vertical, né? Quando você pensa na teologia da libertação, ela fica na horizontalidade. Né? Quando você lê, por exemplo, a perspectiva de Lausanne em 1974, quando teve o Congresso de Lausanne, que até veio depois se cunhou o princípio de missão integral, é horrível, né? Porque por causa da militância se destruiu o conceito de missão integral. É o foco no reino dos céus, né? No reino da terra, porque João 6, né? Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e depois eles saíram correndo atrás de Jesus para onde Jesus ia, no versículo 26, Jesus disse para eles: vocês não estão me procurando por causa dos sinais que eu fiz. Vocês estão procurando que vocês comeram pães e ficaram satisfeitos, né? Então, o evangelho, e Jesus falou: olha, não tentem se preocupar não com o pão que alimenta o corpo, mas com o pão que alimenta a alma e dura para a vida eterna. Então, nós, como cidadãos do reino celestial, nós estamos aqui para falar da nossa salvação eterna. Né? Esse é o nosso princípio. E as necessidades materiais, é o foco da TMI, não é isso o foco do evangelho. O foco do evangelho é o reino dos céus. Esse ataque voraz à tradição judaico-cristã, que tem sido inexorável, tem sido implacável, dia a dia, principalmente pelas redes midiáticas, pela mídia, até porque quando se fala em liberdade de expressão, até no episódio do Sinai, Deus ele
expõe para Moisés se o povo consentiria de ouvir o decálogo, os 10 mandamentos. Nós estamos numa época que parece que a igreja é opressora, é retrógrada, é ultrapassada, é machista, é racista, é homofóbica, e os princípios, preceitos democráticos, eles foram principalmente resgatados e foram até plasmados, formados pela reforma protestante. Essa distorção, porque parece que Karl Marx é o símbolo de toda a liberdade. Quando se fala em liberdade de expressão, em liberdade religiosa, isso foi através da reforma. Não é, reverendo? Por que chegamos nesse estágio? Porque nas universidades e até nos ensinos secundários parece que é o oposto. Parece que ser cristão é ser estúpido, é ser incauto, é ser um perseguidor das liberdades. Como que nós chegamos nesse estágio? O que pode ser feito para mudar isso? Quando você vê o Manifesto Comunista e os seus pressupostos, você vê que o pessoal que aderiu a isso estão fazendo a lição de casa deles, né? Nessa catequização nas universidades. Eu estava lendo um livro antes de vir para cá sobre isso, sobre essa sutileza, né? Às vezes você vai falar alguma coisa e eles usam muito a questão da linguagem. Então, politicamente correto hoje está muito movido de alguns termos que você não pode usar mais, né? Então eles tentam manipular as pessoas e muitas vezes tentam expor a gente ao ridículo pelo simples fato de você questionar. Então se fala de intolerância, a intolerância está aí. Ela não se abre para o diálogo, entende? E a gente tem que, inclusive quando a gente prega o evangelho, a gente respeita a opinião do outro. Tá bom, você não aceita, tá tudo certo. Mas hoje, se você se coloca contra a um posicionamento, há uma radicalização na interpretação disso. Não, você é homofóbico. Não, você é racista. E se, por exemplo, um próprio homossexual não concorda, ele também é taxado. Se de repente uma pessoa negra não acolhe, digamos, essas defesas entre aspas, né, também é rotulado. Então, se ficar o bicho pega, como é que é o ditado? Se correr... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Exatamente. Tem uma questão importante que a gente tem que talvez colocar, né? 1 João 5,19, né? Sabemos que nós somos do mundo, então João está falando para a igreja. E que sabemos que nós não somos de Deus. E que todo o mundo é um outro grupo. Deus ali ele vê a humanidade em 2 grupos. E que todo mundo está no poder do maligno. Quando você fala todo mundo está no poder do maligno, tudo que há no mundo, os seus sistemas, governos estão no poder do maligno. E aí eu tenho... Eu concordo com tudo que foi dito aqui, né? Foi falado do marxismo, mas eu tenho que acrescentar nessa linha de que eu tenho acreditado que todos os sistemas são do mundo, que se nós olharmos para um exemplo de democracia em Israel, foi um movimento de democracia. Chegaram para Samuel, a gente quer um rei. O povo de Israel, olha, Deus falou vai ser ruim para vocês isso. Não, mas nós queremos um rei, os vizinhos aqui têm rei, nós queremos ter um rei. E nós sabemos o que aconteceu com Saul. Seja como for, qualquer que seja do sistema do mundo, eu acho que o grande problema é que Deus não está no centro. Deus não está no centro de nenhuma sociedade humana, e mesmo nas sociedades que são denominadas cristãs, ele também não está no centro delas. Então acho que essa é a minha preocupação, de que nós, individualmente, nós tenhamos o nosso encontro com Deus, a nossa busca de Deus, nós sermos submissos à palavra de Deus. Porque nós também temos exemplo onde a democracia está acontecendo nos Estados Unidos. Eles estão num processo de democracia que o povo tem o poder, e todas essas agendas negativas que nós falamos aqui estão sendo alimentadas por uma outra ideologia humana, que não é a mesma ideologia humana que está aqui. Então eu só queria colocar isso, que a democracia também, nesse sentido de colocar o homem
o poder da decisão do homem do que eu quero fazer também tem essa vertente. Eu acho que nós precisamos de Cristo. O mundo, antes até da agenda, de todas essas agendas, nós precisamos pregar o evangelho, a pessoa precisa crer em Cristo, ela entender qual é a vontade de Deus. Tá, então eu vou mudar, não vou adotar essas agendas, eu não vou ser racista, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo, porque agora eu entendo o que Deus fez por mim, eu entendo qual é a vontade dele e eu vou, então, me adaptar. E para fechar essa parte, né, até respondendo uma das perguntas que você colocou, quando Jesus, então, a mulher adúltera, vai no pex mais. Eu acho que quando você conta a palavra, no amor, como foi muito corretamente dito aqui, você diz, olha, vai no pex mais. E se a semente, ela deu fruto no coração da pessoa, vai dar fruto. Se não deu... E um dos papéis, o reverendo, já é 30 ou 31 de outubro, será 502 anos de reforma protestante? E 517, faz as contas aí. 505 anos de reforma protestante. Os enfoques sobre liberdade, direitos humanos, eles já tiveram com a reforma protestante, a qual teve início com Lutero e depois prosseguiu com Calvino e outros. Se perdeu isso dentro da jornada da igreja? Vamos colocar as igrejas históricas. Se perdeu isso, as pessoas as quais frequento, seja igreja batista, igreja presbiteriana, luterana, metodista, tem a percepção, reverendo, do que foi a reforma protestante, do que foi a proposta? Eu acho que em toda celebração da reforma nós temos que trazer à memória do nosso povo o que aconteceu, o sangue que foi derramado pelos pré-reformadores, os valores que eles defenderam, a própria convicção dos reformadores, né? Quando a gente lembra de Lutero, quando o pessoal manda, entre aspas, ele ficar quieto, calar a boca, negar os seus escritos, ele reforça, né, que pela consciência que ele tinha das escrituras, ele não poderia se calar. Então as escrituras tiveram um poder de revolução, de avivamento, de reforma extraordinário, a exemplo do que aconteceu no tempo do rei Josias, quando a palavra de Deus foi exposta e ela trouxe iluminação e compreensão, as transformações vieram. Então eu acho que muita gente vai se perdendo ao longo do caminho, novidades. Então, o pastor citou de pessoas que tentam hoje atualizar a palavra de Deus à cultura. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a mensagem dessa palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os propósitos da mente e do coração. Eu acho que o sola escritura ele precisa ser solidificado, entendendo bem ele, que não é pelo óculos da cultura que eu vou interpretar as escrituras, mas pelo óculos dos autores. Então a minha hermenêutica tem que ser uma hermenêutica coerente. Talvez um assunto mais importante quando se fala de reforma nos nossos dias, no sentido de atualizar o povo, é refletir sobre a hermenêutica. O Halloween está aí. O Halloween está aí. Qual posição, pastores, por exemplo, de pais cristãos? Porque uma das bandeiras desses movimentos que se opõem a verdades objetivas, eles ressaltam a liberdade religiosa. Ora, qual a posição que os pais cristãos devem tomar? Porque o Halloween está aí e, infelizmente, as escolas aderiram e parece que só tem um lado, apenas um lado, que deve haver a participação, deve haver a adesão com a orientação que os senhores estabelecem, efetuam para cada membro, para cada pai. Qual a direção que pode ser tomada? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é um versículo, né? Tudo que eu fizer achando que é pecado mesmo que seja certo. Essa é uma outra coisa que nós devemos ter. Nós não vivemos hoje mais, hoje nós não estamos mais no Ministério da Lei. O Ministério da Lei,
ele dizia exatamente o que eu tinha que fazer. Olha, você tem que pegar esse copo e tirar daqui e mover 12,1225 centímetros para cá. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, então logo eles precisavam que a lei dissesse e eles tinham que fazer aquilo à risca. A partir do momento que a gente, então, vive o ministério do Espírito, o Espírito Santo habita dentro de nós podemos, numa situação, eu posso pegar esse copo e falar, é correto eu mover ele para a direita, é a vontade de Deus. E numa outra situação, com uma pessoa diferente, eu falo, não é correto eu mover esse copo porque o Espírito está me guiando de um jeito diferente. Então a primeira coisa que nós precisamos ter aqui em mente é que o Evangelho não é a respeito do que eu faço. Ninguém vai ser salvo porque faz tal coisa ou deixou de fazer tal coisa. Agora, nós, na nossa caminhada com Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. E mais uma vez eu vou voltar no texto de 1 Pedro 2, 9 e 12. Nós temos que ser exemplo. Versículo 12 diz, o testemunho exemplar para que futuramente, no dia da intervenção, essa pessoa possa ser atingida por Deus e dar glória a Deus pelo que eu faço. Então nós precisamos buscar orientação no Espírito sobre que tipo de coisa nós estamos fazendo e como que isso está ou não contribuindo para o nosso testemunho. Um exemplo parecido que Paulo passou foi a questão das carnes. Olha, quando alguém te convidar para comer na carne dele, na casa dele, você vai à vontade, come lá. Nem pergunta. Se o cara te deu uma carne que foi contaminada pelos ídolos, você pode comer, não tem problema nenhum. Agora, se ele falar para você que ele deu aquela carne para os ídolos, então você não deve. Por quê? Não porque o ídolo é alguma coisa, nós sabemos que o ídolo não é nada, que aquilo não tem efeito algum, mas por causa da consciência dele, porque se ele tiver comendo aquela carne, ele pode se escandalizar e a isso atrapalhar na fé dele. Então tudo que atrapalha a nossa fé, o nosso testemunho, a gente tem que tomar esse cuidado, porque tudo a gente pode, mas nem tudo a gente convém. Eu acho assim, vou contar um exemplo de ontem. Meu sobrinho foi convidado na escola para cantar uma música no luau, uma música de um grupo bem famoso da minha época, que eu era adolescente dos anos 80, eu conheço bem a música. E ele falou assim, a música diz assim, se o acaso me proteger. E aí ele falou assim, pro professor, eu não vou cantar essa música, ele tem 12 anos. Eu não vou cantar essa música. Mas por que não vai cantar? Chamou, meu cunhado foi lá. Olha, ele tem que cantar a música, vale 2 pontos na média. Mas ele falou que não vai cantar porque ele disse que não é o acaso, é Deus que protege. E contou o testemunho que o meu cunhado e minha cunhada quase morreram, foi um milagre que aconteceu, e ele contou o testemunho, ele se posicionou. E sabe qual é o mais importante aqui? Não é faça ou não faça. O professor ficou pensando. Você deu a oportunidade com a sua atitude de mostrar para ele que existe um Deus, que tem um Salvador. E eu acho que esse é o ponto. Quando você faz alguma coisa assim diferente, mas puxa, não precisa brigar, você explica. E você dá a oportunidade do outro saber do seu Deus. Ele nem sabia, o professor nem sabia, ficou pensando. Então é isso, eu acho que a gente precisa ser, cada situação é cada situação. Nós precisamos ser guiados com o Espírito para, com sabedoria do momento, saber se aquele momento é de fazer A ou B. É assim que eu tenho crido. O mais importante nós estamos aqui para testemunhar. E dependendo do que eu fizer, a pessoa vai se escandalizar. Então a gente tem que pedir orientação ao Espírito para... Nesse terreno, o diálogo interreligioso é algo, reverendo, Ele estava inadmissível. falando, eu estava me lembrando aqui do conceito de cosmovisão, né? O óculos que eu coloco, como eu vejo nessas lentes o mundo. Não existe neutralidade hoje. Tudo que nós afirmamos, existe uma compreensão da maneira como a gente encara o mundo. E nesse sentido, quando você olha para a cosmovisão cristã, que dá resposta para muitas perguntas importantes, é interessante os testes da cosmovisão. Então você falou do Halloween, né?
uma visão mais esotérica das coisas, eles têm os seus pressupostos. E ele deu o testemunho do sobrinho, que fez um questionamento. Então, eu acho que nós temos que ter essa capacidade de questionar, de comparar as verdades que estão por aí e mostrar o valor do Evangelho e a resposta que o Evangelho traz para cada pergunta, para cada questionamento. Eu me lembro daquele cântico, o Cristo é a resposta. Aí vem, mas qual é a pergunta? A gente tem que ouvir as perguntas que o mundo está fazendo para nós hoje. E nesse diálogo, muita coisa pode ser esclarecida, né? É mais do que dizer assim a religiosidade, eu não vou fazer isto porque isso é do diabo. Não. Eu acho que o ponto que eu estou querendo trazer é você usar aquela situação para você poder propagar o reino de Cristo. É isso. Você viu o exemplo de Paulo aonde mesmo? Em Atenas? Atenas, sim. Atenas. Ele usou o Deus desconhecido Ele não do chegou pórtico. lá. Ele No não, Areópago. ele não chegou chutando pau da barraca. Poxa, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Estou vendo que tem um altar ali ao Deus desconhecido. Esse é o Deus. Aí ele pegou, a bola levantou, caiu na área e ele fez o gol. Então eu acho que a gente tem que ter esse senso de oportunidade quando se prega o evangelho. Pregar o evangelho hoje envolve muita sabedoria e discernimento, porque como eu disse, quando você falou da questão das minorias e de como politicamente correto se utiliza disso, às vezes a gente vê pessoas evangélicos que perdem a razão, porque ficam muito preocupados em falar do erro, mas não falam da verdade, não anunciam a verdade com seus pressupostos, entendeu? Então, se a gente conhece a verdade, é a verdade que vai libertar, ponto. É ela que vai libertar, não vai ser meramente o meu poder de persuasão. E aí existe a ação do Espírito Santo de Deus com aquilo, com a cultura também que a gente deve ter, né, como formadores de opinião. Então, como o Karl Barth dizia, né, o cristão ele deve ter uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Nessa linha de raciocínio, pastores, Karl Marx ele definiu o pensamento dele numa tríade. O homem é a realidade é o homem, não há verdades objetivas e não há moralidade certo ou errado. Há como um cristão se denominar cristão e marxista? Olha, eu acho complicado. Porque os pressupostos marxistas, eles vão contra os valores do evangelho. Tem uma turma aí que às vezes quer usar dentro dessa conversa da justiça social, né? A defesa do pobre, muito bonito o discurso, né? Mas usar, eu até citei aqui, né, quando se fala da igreja primitiva e quer se usar o modelo da igreja primitiva, mas a igreja primitiva, ela não desprezava o indivíduo na questão do coletivo, né? Sim, sim. E a gente vê que o marxismo faz isso, se você olhar para o que está acontecendo na América Latina, por exemplo. Porque o indivíduo não existe no marxismo, né? E E a Bíblia... Porque uma regra simples que eu tenho ultimamente adotado, né? Tem vários conceitos que, por exemplo, tem uma palavra que é muito falada, livre-arbítrio, Santa Ceia. Se você procurar essas palavras à risca das escrituras, você não as encontra. Então o que eu tenho feito é assim, tudo que não está expressamente dito nas escrituras já é a primeira indicação de que isso pode não ser de acordo com a vontade de Deus, né? Eu acho que assim, o principal é que quando você está falando dos dois sistemas, né? Eu assim, por questões profissionais, eu vivenciei muito o lado do outro sistema, né? Do outro sistema. Então, o que eu acho é assim, que tanto os dois sistemas, eles tratam de uma coisa, que é a nossa vida aqui na Terra. Como que os recursos vão ser divididos, como que eles vão ser geridos, como que vai ser feita a distribuição de renda e tal. E quando o nosso papel é de falar da salvação eterna. Eu acho que o que eu quero dizer é que tem uma discussão maior do que tudo isso, que é, inclusive, de alguns eventos que envolvem Israel, que a gente está se encaminhando para o cumprimento das Escrituras,
E vamos supor, se Jesus voltar no ano que vem, toda essa discussão que existe entre os dois sistemas e de quanto vai melhorar o país ou o mundo, ela não vai fazer muita diferença. Até porque nós sabemos que no final das coisas tudo vai se queimar no fogo. Então meu ponto é, como cristãos, até que ponto, a pergunta é, até que ponto eu não estou colocando as coisas, os tesouros na terra, num grau de importância maior do que os tesouros dos céus. É isso. É o caso da minha esposa, desse exemplo da mulher da loja, que ela, em vez de falar de direita e esquerda, ela falou, não, nós somos do reino de Cristo. Que reino é esse? Ela pegou e falou do evangelho. Ou seja, o nosso assunto, né, o nosso negócio, ele não envolve. Então é só esse ponto. Eu acho que, respondendo objetivamente, o que se fala, essas coisas do marxismo, tem várias coisas contra a palavra de Deus, não tem dúvida disso. Mas acho que tem um ponto maior que está acima de tudo isso, até a questão da democracia, né, que nós vimos em Israel com Saul, no que aconteceu, que ambos são sistemas do mundo. Sabemos que somos de Deus, mas todo o mundo está no maligno. Então, eu acho que a gente tem como cristão que levantar um pouco mais essa bandeira da questão do evangelho, da salvação, da vida eterna. O último exemplo para fechar isso foi em João 6, quando Jesus multiplicou os pães. Então o povo, quando viu os milagres, eles tentaram, verso 14, eles tentaram colocar Jesus como rei à força. Por quê? Porque Davi, quando Davi reinou, 1000 anos antes, Davi foi um rei militar que ele venceu várias batalhas ao redor e ele subjugou todos os seus inimigos. Quando Salomão assumiu, Salomão teve muito sucesso em prosperidade porque havia paz. Então ele implantou comércio internacional e ele teve muito sucesso. Os caras ficaram ricos. Porque Davi conseguiu vencer militarmente os que estavam ao seu redor. Então o judeu estava ali com o Império Romano dominando sobre eles, e eles queriam se livrar disso. Quando eles viram Jesus, esse aqui é o rei, então vamos colocar ele à força como rei para a gente resolver este problema aqui na Terra. Né? Nós estamos precisando de comida, vamos resolver esse problema. Mas Jesus falou, não, peraí. Ele foi para o monte, largou eles lá, foi para o monte, eu vim para fazer outra coisa, eu vim propagar o reino dos céus. Então acho que esse para mim também é um ponto importante. É inegável a questão de determinados sistemas serem completamente contrários a Deus, mas a gente tem um propósito maior do que tudo isso. E são caminhos, assim, reverendo, são caminhos que não se encontram mesmo, não se confluem. Não há uma confluência entre as ideias marxistas e o Evangelho de Jesus. E aí as igrejas denominadas inclusivas, porque praticamente elas têm como lastro, fundamento, né, esses pressupostos marxistas, elas não vivem uma contradição em si mesmas e tendem a morrer. A Bíblia fala do outro evangelho. A gente iniciou falando de apostasia, então isso vai acontecer. Não apenas ao marxismo, mas talvez a outros ismos. Isso. Isso, exatamente. A abrangência desses ismos. Todos os sistemas. Você pode, por exemplo, se fala do capitalismo selvagem. Então a gente vê que os extremos, eles existem e se exige discernimento, de fazer uma leitura da história, de todos os movimentos. Por exemplo, se fala hoje da extrema direita, da extrema esquerda, talvez hoje o posicionamento dos eleitores é saber o que está pior, né? O que mais compromete a estabilidade hoje. E nunca deixar de ser crítico, né? A qualquer movimento, a qualquer ideologia, à luz das escrituras. Eu acho que essa militância do reino, que é importante para todos nós, como a sua esposa muito bem o fez, né? Em vez de ela ir para um lado para o outro, que ela já perderia talvez a conversa, é você tentar mostrar este lado, né? Do que o evangelho realmente pode alcançar, de como ele pode trazer transformação social. Deus virou uma moeda de troca nessas eleições, reverendo? O pastor pode continuar. Deus virou uma moeda de troca? Hoje as pessoas se utilizam muito do nome de Deus, né? E um dos mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, dos dois lados, a gente vê muita gente
usando o nome de Deus e às vezes usando para usufruir algo próprio. De ambos os lados. De ambos os lados a gente vê isso, infelizmente. Esse é o ponto. Então, e aí vem por trás também a idolatria. A idolatria é um pecado clássico. É maldito o homem que confia no homem. Então, os ídolos do coração, a gente vê aí muito claramente na nossa sociedade hoje. E se utilizar de Deus, o próprio diabo, quando foi tentar Jesus, tentou usar a palavra. Mas está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Jesus sempre respondendo. Por isso que eu falei muito da questão da hermenêutica hoje, né? A gente precisa de muito discernimento para entender, para conseguir enxergar e ver as sutilezas. Satanás, ele sabe que o tempo dele está chegando, com certeza ele vai investir muito nisso, na distorção. Ele é muito sagaz na distorção dos princípios. Então isso não é diferente no tempo que a gente está vivendo. Inclusive isso é até um instrumento dele mesmo, porque se perde o brilho, né, da autenticidade do Evangelho. O Evangelho, até lembro de um título de um livro, né? Evangelho autêntico ou sintético? Você me fez lembrar daquela parte do versículo que ele falou assim: a palavra de Deus será difamada. O evangelho da verdade será difamado. John MacArthur, né, escreveu um livro, Com Vergonha do Evangelho, onde ele fala exatamente dessas distorções que a gente está vivendo hoje. De as pessoas se utilizarem da palavra de Deus para o seu próprio ventre, né? Então, infelizmente, isso está aí, e como líderes cristãos, a gente precisa levar o nosso povo a pensar. Eu mesmo, é difícil para nós, diante de uma polarização como essa, e aí é uma questão também da postura, eu tenho essa postura, eu procuro mostrar os valores das Escrituras. Então você, como bom entendedor das Escrituras, se posicione. Outra questão para se pensar dentro do nosso testemunho irrepreensível de 1 Pedro 2,12, quando você se coloca para um lado, você tem vergonha de falar, e para o outro também. A gente tem que pensar no nosso testemunho. Cristo é o nosso Rei. Nós estamos aqui para glorificá-lo. O nosso principal objetivo é levar pessoas para o pão que dá vida eterna, em João 6, não para o pão que perece. A nossa meta é diferente. E nós temos que ter a ciência que dentro do meio cristão, o joio está lá dentro. E nós temos que ter a ciência que dentro do meio cristão estão os falsos profetas. E nós temos que ter ciência que essa apostasia e a palavra de Deus difamada é uma profecia. E nós estamos vendo com os próprios olhos, e o pagão olha para essa confusão e fala, puxa vida. E Deus está permitindo isso porque são os tempos que nós estamos vivendo. Amém. Pudéssemos, iríamos até iria se estender, que é uma pletora de assuntos. Mas vou pedir para os caríssimos fazer um resumo de tudo, até para nossa conclusão, e já renovamos o convite para outras participações. Eu acredito que conseguimos aí, através da exposição feita por cada um, sobre como devemos nos posicionar diante dessa ditadura do politicamente correto. Né? Então, reverendo, suas conclusões finais, por gentileza. Jesus disse, né, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, um tempo onde os escândalos vão se intensificar, onde o amor vai se esfriar por quase todos, onde o pecado vai aumentar de uma progressão terrível. Sereis odiados por quase todos. Quase todos é muita coisa, né? Então a gente não deve se iludir. As coisas que estão por vir serão difíceis, mas louvado seja Deus, porque Jesus é o autor da salvação e ele mantém os seus remanescentes fiéis. Em todas as eras, Deus sempre manteve os seus remanescentes fiéis. Ele é o Senhor da história, ele tem o controle de todas as coisas.
Então eu creio que nós precisamos pregar o Evangelho, tendo como base este amor que não violenta os princípios da palavra de Deus, e não sermos reféns dessa imposição que está sendo posta sobre nós hoje, né? Quando nós olhamos para os cristãos primitivos, quem os habilitava a ir para as arenas, morrerem queimados, morrerem devorados pelas feras, era o poder do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar a autoridade, Ele que vai nos dar a coragem, Ele que vai nos dar a condição. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como Paulo diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. É a palavra da verdade que vai nos dar condição de andar de cabeça erguida, porque Jesus afirmou, né, que muitos que muitos poderiam até ser enganados, até os próprios eleitos. Mas o que de repente nos mantém em pé é esse acolhimento da palavra de Deus no coração, acolher a palavra com mansidão, que é o contrário do que está se acontecendo hoje. As pessoas estão com coceira nos ouvidos, não querendo acolher a palavra. Então, o acolhimento da palavra, isso é uma instrução que a gente tem que trazer para o nosso povo. O cristão que realmente ama Jesus, ele acolhe a palavra, ele acolhe a exortação. Quando os seus olhos são abertos, ele glorifica a Deus, ele não resiste. A marca do falso profeta é que ele não gosta do questionamento. Ele não aceita o questionamento. Interessante pensar nos próprios pressupostos politicamente corretos, né? Então, no lado religioso, você vê as pessoas... Então, quando você conhece a Escritura, quando você conhece a Deus, e se é de Deus qualquer exortação que você receba, e se você tem o Espírito Santo, Ele vai te conduzir sempre a toda a verdade. Então, a verdade é uma coisa inegociável. Então, a minha palavra final seria essa. Diante do momento que nós estamos vivendo, delicado, crítico, nós precisamos estar arraigados à Escritura, e arraigado, pensando quando você fala de igreja reformada, a essa sola, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a glória de Deus. O que foi falado aqui, quando a gente pensa na glória de Deus, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa fazer, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se nós colocarmos isso como meta na nossa existência, na nossa vida, o pecado vai ficar longe da gente. Sempre quando você for procurar servir esse Deus que é santo, né? O pastor colocou o texto que ele nos tirou das trevas, né? Ele nos chamou para que nós fôssemos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para propósito. Ou seja, quando Jesus faz a obra em nós, a obra que ele faz é completa. Eu creio nisso. Ele começou a boa obra e ele há de completá-la até o último dia. Só para o pastor, antes do pastor fazer as considerações, o reverendo ministra na Igreja Presbiteriana, Miguel Rachid. Igreja Presbiteriana do Brasil, no Menino Matarazzo, Rua Miguel Rachid 280. Nós temos cultos nos domingos às 9 horas, escola dominical às 10 horas e o culto às 18 horas. E na semana nós temos os nossos pequenos grupos, onde o nosso povo se reúne para refletir a palavra, né? Palavra, ali nós temos muito como desafio dentro de um padrão de uma igreja simples. A escola dominical ministrando verdades e os pequenos grupos ministrando vida, onde as pessoas compartilham do amor de Deus, né? E procuram, de alguma maneira, compreenderem o propósito de Deus para as suas vidas. Se alguém quiser entrar em contato, reverendo, com a Presbiteriana, tem algum número? 25463671. Se quiser meu contato, o e-mail é gibaipen, com M no final, @gmail.com. Pastor, suas considerações. Bom, Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui tem dois significados, dois pontos, né? Tem várias coisas, mas primeiro aqui o pão representando as necessidades materiais, né? E a palavra de Deus apontando para as coisas celestiais, a salvação da alma, a eternidade. Então a necessidade que nós temos de realmente meditar na palavra,
que é a nossa arma para a gente poder se defender de toda essa liderança falsa que nós temos dentro do meio cristão. Essa é uma coisa super importante. A segunda é que, usando o exemplo de Daniel, né, se nós olharmos, muitos têm medo do que possa acontecer, né, e por isso acabam, inclusive, pecando contra Deus, dando mau testemunho. Se nós olharmos do ponto de vista de Daniel, quando então os babilônicos, então, eles subjugaram Jerusalém, eles deportaram ele para a Babilônia, é o pior dos mundos. É como se, de repente, um país estrangeiro viesse aqui no Brasil e simplesmente dominasse o Brasil. Né? É pior do que um partido dominar. Um outro país vem, te domina e te subjuga. Mesmo sob essas condições severas, Daniel foi protegido por Deus. Ele estava nas mãos de Deus. Tudo estava nas mãos de Deus. Até a escolha de Ciro, Daniel 2, explica que Deus é que colocou Ciro lá. Todos os governos, não importa quais sejam, bons ou maus, são colocados por Deus. E Daniel esteve nas mãos de Deus. E o que ele fez durante aquele período de que Israel foi sempre subjugado desde então, né? Império após império. Mas o que Daniel fez naquele período? Ele exerceu a fé dele. Ele praticou a vontade de Deus. Ele pediu, e nos momentos difíceis que ele estava, Deus fez com que ele caísse nas graças das pessoas e ele pôde exercer a fé dele, não precisou comer a comida do rei. E mais do que isso, Deus o honrou de tal forma que colocou ele numa posição super boa. O que ele fez? Ficou na vontade de Deus. O que Deus disse para ele? Saiba, Daniel, você é muito amado. Então, cada um de nós, acima de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, seja no Brasil, no exterior, tem que ter em mente, até porque, se nós olharmos ao nosso redor, todos os países, até a Colômbia, que historicamente, se nós olharmos para o mapa da política da América Latina, a gente vai enxergar bem o que eu estou querendo dizer, quais são a orientação política que esses países estão agora, mas não importa, Deus permitiu lá. Eu acho que não importa o que vai acontecer, não importa se o Brasil for tomado como os babilônicos tomaram Jerusalém. Nós, que cremos verdadeiramente em Cristo, que nascemos de novo, estamos na mão dele. Jó 42:2. Nada pode afetar os planos de Deus. E nós estamos na mão dele. Se nós cremos nisso, nós temos que estar em plena paz. Não importa o que vai acontecer. Nós não precisamos ter medo do que vai acontecer e isso nos forçar a caminhar por uma atitude totalmente anticristã, dando um mau testemunho de tudo quanto é jeito. Então eu acho que é a mensagem, não importa. Tudo está nas mãos de Deus. Nada, absolutamente nada do plano dele pode ser frustrado. Bem, posso deixar? Eu vou passar, nós reunimos num grupo pequeno hoje, e eu vou passar até um link, tá saindo o site que está demorando para provar, e lá vocês vão, eu acho que no momento que sair o vídeo, a gente coloca o link lá e vai estar tudo lá. Bom, desde já agradeço ao reverendo Gilberto, agradeço ao estimado Walter, e espero aqueles as quais estarão por assistir, escutar esse trabalho com a finalidade de disponibilizar conteúdo para as pessoas. Eu acredito que dentro do contexto cristão há uma pletora, uma abundância, uma fartura de pessoas as quais pode nos acrescentar imensamente. E quem estiver por escutar e irá escutar, assistir, posso disseminar para outras pessoas, para que outras pessoas elas sejam alcançadas e atingidas com verdades. E não há como viver em liberdade, viver um conhecimento sadio sem a verdade. Tá bom? Já agradeço, um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.